Com certeza o hemograma é um dos mais solicitados, ele é um exame que a gente chama de um exame, mas na verdade ele traz várias informações, né? E acho que nem sempre de forma específica, mas em grande parte das vezes ele dá um norte, muitas vezes, para o clínico ou sugere algumas situações possíveis de doenças. E em situações de doenças hematológicas, efetivamente, a ele é um exame extremamente interessante. Os gargalos, na verdade, assim, é que a maioria das vezes as pessoas, e principalmente o clínico, enxergam o hemograma do ponto de vista daquilo que lhe interessa. Por exemplo, vai avaliar um eritrograma se ele desconfia de anemia, vai avaliar a parte de leucócitos se ele desconfia de um processo infeccioso, né? De origem bacteriana, viral, sei lá o que for. E na verdade o que a gente recomenda sempre é que o hemograma, independentemente do motivo pelo qual ele é solicitado, ele deve ser visto por inteiro, porque às vezes as informações se completam e muitas vezes ele dá muito mais riqueza do ponto de vista da informação, né, para esse paciente do que se você olhar isso aí isoladamente. Inclusive muitas vezes se você olha isoladamente você pode criar algum tipo de viés e de desvio de diagnóstico de situação específica, né? Então, isso é um ponto. E nos laboratórios, eu acho que as boas práticas são as coisas mais recomendadas, né? Eu sempre digo, não existe exame mais ou menos bem feito. Ou ele é bem feito ou ele não é bem feito. E existem algumas práticas ainda que a gente há muito tempo já não recomenda, as sociedades científicas não recomendam, mas que muitos laboratórios ainda insistem em usar, né? Então, isso é um viés extremamente relevante e importante. Eu digo que o exame bem feito é o exame completo. Isso, em toda a sua totalidade, seguindo as boas práticas, aquilo que é recomendado nas diretrizes, né? Tipo de corante específico e assim por diante, né? Então eu acho que isso é um ponto importante. O exame tem que sair do laboratório de uma forma que ele seja confiável, né? Então não existe mais ou menos, né? Ou você faz ou você não faz do jeito que tem que ser. Uhum. Você comentou também, Dr. Júlio, que sobre os índices diretos incalculados do hemograma, né? Que eles podem não necessariamente definir um diagnóstico, mas ajudar a ver o desfecho do paciente, probabilidades dos desfechos do paciente. Mas de que maneira, aí a minha pergunta, a inteligência artificial, ela está apoiando e facilitando, ou se está, né, o uso dessas informações e, em geral, o quanto a IA ela tem sido utilizada na realização do hemograma? Tá. Isso é uma pergunta bem interessante, né? Eu digo assim, o hemograma com os parâmetros diretos é aquilo que ele traz de informação quantitativa, número de leucócitos, hemoglobina e tudo mais. Isso ajuda muito no diagnóstico, propriamente dito. O que é o diagnóstico? É identificar a doença ou a síndrome, seja lá o que o paciente tem. Mas quando a gente fala desses índices, desses valores, né, calculados ou que são estendidos, né, eles podem nos trazer exatamente como você comentou, desfecho. Ou, ponto de vista assim, o grau de complexidade crítico daquele paciente, por exemplo, um paciente que está numa UTI, um paciente que está no pronto atendimento, qual é o grau crítico do paciente, risco de morte, né, que esse paciente tem. Então a gente fala isso mais em estratificações de riscos, né? E esses índices eles podem trazer bastante essas informações, tem muito sendo trabalhado. E a inteligência artificial, ela ajuda em muitas situações, no meu ponto de vista, né? Na hematologia já é usado bastante, tem muitos equipamentos que trazem muito a parte de machine learning, né? As máquinas aprendem com o que elas fazem e melhoram, logicamente, o resultado de entrega delas, né? Com o aprendizado. Então, o machine learning ainda tem o quê? Uma supervisão de humanos para ajustar acertos e erros da máquina, do aprendizado de máquina. Mas hoje, cada vez mais, tem trabalhado com a Deep Learning, né? Que é o aprendizado, as informações profundas, né, que tem. E que é o que? A análise de informações que não estão contextualizadas, mas que, de repente, trabalham e trazem algum tipo de padrão de doença, que, a princípio, não seria identificado só a gente observando, ou o médico observando, por mais especialista que ele seja. Então, isso é uma entrega bem interessante também, que daí você avalia em predição de doença, né, de provável doença, sem, às vezes, estar com aquilo na mão. Eu acho bem interessante a inteligência artificial, acho que ela tem que ser usada com bastante critérios e tudo mais, né? Mas com certeza a capacidade de análise de dados dela é muito maior do que a gente possa ter, né?
Perfeito. Para terminar, o foco da sua aula hoje aqui no SEBAC foram os desafios do diagnóstico das infecções bacterianas e fúngicas. Que tipo de conhecimento, de formação, de capacitação o laboratório ele deve buscar para conseguir realizar um diagnóstico dessas doenças e onde o laboratório deve buscar esse tipo de capacitação, doutor Júlio? Tá. Isso já são coisas mais simples do ponto de vista. Eu acho que eu volto a bater na mesma tecla das boas práticas, né? Eu acho que o diagnóstico de doenças infecciosas bacterianas e fúngicas, o hemograma sempre é o exame de primeira linha, a primeira coisa que vai, de repente, trazer uma suspeição, digamos assim, de algum tipo dessas doenças. E o que ele traz com exames diretos, com parâmetros diretos, com informações diretas, já é muitas vezes suficiente para caracterizar essas situações de infecção. Mas, mais uma vez, eu digo das boas práticas pelo seguinte: o exame precisa ser bem feito. O colega nosso tem que estar capacitado para fazer esse tipo de exame, entender essa interpretação do ponto de vista de quando esses resultados vierem para ele, né? E se isso não for feito, não adianta nada, né? E acho que existem vários momentos que você pode fazer isso. Primeiro, uma educação continuada dentro do próprio laboratório. Isso acho que é um hábito que tem que ser criado, né? Então, discussões de casos, de repente reuniões de qualidade ou científicas dentro do serviço do laboratório. E o segundo é o que nós estamos fazendo aqui. Participar de congressos, de eventos científicos que tragam essas informações, bate-papos que podem ser feitos, às vezes no cafezinho com o seu colega, com alguém, a gente acaba aprendendo mais, muitas vezes, do que numa palestra, de repente, né? Ou alguma informação relevante que pode ajudar na realização melhor de determinados exames do laboratório. Então, não falta. E hoje com a internet, nossa, aí então cursos online, só que a única coisa é que tem que tomar muito cuidado, digamos assim, na confiabilidade da informação.